Bom dia, quinto ano A. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre aspectos discursivos. Temos também o vídeo do Centro de Mídias. Não deixem de assistir, tá bom? Bom, o que são aspectos discursivos? São os nossos discursos direto e indireto. Nós já fizemos várias atividades sobre eles, mas sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Vamos lá então? Então, quando utilizamos o discurso direto, quando os personagens falam, atuam diretamente, conversam com outros personagens. Então, se é o próprio personagem que está falando, que está fazendo algo, e que está ali conversando com outro personagem, então isso é um discurso direto, é o próprio personagem que está agindo ali, fazendo aquela história acontecer, tá? Ele mesmo está dizendo o que está acontecendo. E as características do discurso direto? Bom, fala exata dos personagens, então é o próprio personagem que fala, ok? Foco narrativo na primeira pessoa, ou seja, a gente quando lê, a gente vê que é eu que estou falando, eu estou fazendo, né? Verbos de dizer, né? Os verbos de elocução, aqueles verbos que estão ali para descrever as atividades daquele personagem, o que está acontecendo naquela história. Então, perguntar, responder, dizer, comentar, falar, observar, retrucar, reclamar, aconselhar, murmurar, gritar, entre outros. Vem sempre decidido por travessão na pontuação. Por quê? Porque é uma fala. Então, vai estar sempre ali um travessão, tá? Início da fala, o travessão, então, ele vem ali. Quando? No início da fala de um personagem, nas mudanças de interlocutores e também na mudança de narrador mediante o verbo de interlocução. Então, tem o verbo, né, de interlocução, vai mudar quem está falando, vem um travessão, tá? E as aspas para citação ou transcrição. Então, essas são as características do nosso discurso direto, tá? Exemplo, vamos lá, olha só. Que horas são, por favor? Nós podemos observar o travessão aqui, né? Antes, antecedendo a fala. Que horas são, por favor? Outro exemplo de discurso direto, a mesma frase, porém ela está entre aspas, ó. Que horas são, por favor? Ela está entre aspas. Então, isso também é um discurso direto. Caracteriza que é o próprio personagem que está falando aqui, tá? E quando utilizamos o discurso indireto? Quando eu coloquei um os a mais ali, tá, galerinha? Quando não há diálogos. O narrador é o intermediário. Ele é o intérprete. É ele que transmite ao leitor o que os personagens disseram ou pensaram. Então, é o narrador que conta o que está ocorrendo, que conta o que está acontecendo, tá? Então, aí caracteriza um discurso indireto, tá? Olha ali, a nossa personagem está sozinha, ou seja, ela está contando o que está acontecendo. Não tem outros personagens ali conversando com ela, ela está contando uma história ou aquela situação que quer narrar, tá? Características do discurso indireto. Vamos saber então. Narrador, com suas próprias palavras, narra as falas das personagens, reações e personalidades. Então, como nós vimos anteriormente, é o narrador que conta como esses personagens eram, como eles estavam se sentindo, o que estava acontecendo, como eles reagiram, se eles eram bravos, se eles eram amorosos, ou seja, todas as características e os acontecimentos são narrados pelo próprio narrador, tá? O foco narrativo na terceira pessoa, então ele, né? Ele fez, ele, tá? Os verbos de dizer e de elocução. Perguntar, responder, dizer, comentar, falar, observar, retrucar,
reclamar, aconselhar, murmurar, gritar, entre outros. Mas pro é o mesmo, são os mesmos que a gente viu no discurso direto. Sim, porém, olha só, vamos continuar. Seguidos do que ou se, que são conjunções que separam a fala do narrador da fala do personagem. Então, vem o verbo para descrever aquela ação, aquilo que está acontecendo, porém, vem um que ou um se ali para separar o acontecimento com o personagem daquilo que o narrador está falando, tá? As formas verbais, elas são empregadas em outros tempos e modos. Então, elas podem estar no presente, no passado, tá? Elas no futuro. Então, elas têm vários tempos e também no modo injuntivo e assim vai, tá bom? Então, ela tem essas variações que a gente precisa perceber, ok? Então, essas são as características do discurso indireto. Vamos ver, então, um exemplo? Exemplo. Meu pai perguntou que horas eram. Todas as tardes, minha mãe me dizia, olha o dizia aqui, ó. Ele é o verbo de elocução. Que, olha o que a gente falou que tinha conjunção que ou se. Aqui no caso tem o que estava cansada. Então, este daqui é um discurso indireto. Ok? Beleza, galera. Hoje e amanhã nós teremos várias atividades com esses tipos de discurso. Com esses tipos. A gente vai ver vários textos, tá bom? E que vão trabalhar um pouquinho mais com a gente esses discursos direto e indireto dentro de vários textos. Ok? Bora lá fazer nossas atividades então? Então, não deixem de assistir também o vídeo do Centro de Mídia, que eu vou postar o link para vocês, tá bom? Tchau, tchau!